Pessoal, então vamos lá. Hoje não tem atividade, tá? A gente já fez 3 atividades, daí a gente vai ter mais uma próxima aula. Daí nessa próxima aula a gente vai completar, acho que a gente já fez 2 pontos de atividade, daí vai ficar faltando meio ponto, tá? Peraí, deixa eu ver se é o que alguém falou comigo. Sim, teremos prova normal, tá? As provas vão acontecer na semana do dia 28. Provavelmente a nossa prova é dia 29 de setembro, tá? Então a gente tem uma aula dia 22 e no dia 29 é a nossa prova. Pessoal, então vamos lá. A lei de parcelamento do solo, ela é uma lei federal, que é a lei número 6.766, de 19 de dezembro de 1979. É uma lei, né, aí bem antiga, mas ela teve algumas alterações, né, nos anos seguintes, né, alterações mais recentes, porém ela nunca foi totalmente modificada, tá? Então, essa lei de parcelamento do solo, o que é importante a gente sempre pensar em alguns tipos de leis federais? Que essa lei, ela vai ser a base para que os municípios façam as suas próprias leis de parcelamento do solo. Então, na lei federal tem o básico, e aí cada município, até mesmo o estado e o Distrito Federal vão estabelecer as suas normas complementares, respeitando aquilo que está na lei federal de parcelamento do solo. Tá? Então, ela vai dispor sobre o parcelamento do solo urbano e dar outras providências, tá? Então, quando a gente for fazer um loteamento, né, algum tipo de parcelamento do solo em algum município, a gente não pode ter como base apenas a lei federal. Nós temos que ter como base a lei do município, que já foi criada em cima dessa lei federal, beleza? Então, aqui vem os princípios básicos. Igual quando vai fazer um plano diretor, ele está de acordo com o que a gente tem lá no Estatuto da Cidade, né? Então, o Estatuto da Cidade traz a base e o plano diretor é feito baseado no Estatuto, beleza? Então, a mesma coisa aqui. Por quê, né? Cada cidade ela tem as suas peculiaridades. Então, Maringá, por exemplo, é uma cidade que ela tem como sua característica, né, lotes maiores, diferentes de algumas outras cidades pequenas ou até mesmo cidades grandes como Maringá, né? Mas Maringá tem essa característica de ter um parcelamento do solo um pouco diferenciado, né, de outras cidades. Então, a gente já tem lotes maiores. Então, para essa cidade, foi pensado que o parcelamento do solo acontecesse dessa forma, tá? Por isso que daí cada município vai fazer do seu jeito. Aí, pessoal, prestem bastante atenção nessa parte aqui que eu vou explicar para vocês, porque tem bastante gente que não sabe dessa diferença entre o que é o parcelamento, o que é um loteamento e o que é um desmembramento, tá? Então, parcelar o solo pode ser feito de duas formas, que seria o loteamento e o desmembramento, tá? Então, o parcelamento pode ser feito dessas duas formas, beleza? Então, isso tem que ficar claro aí, né, que loteamento e desmembramento são 2 tipos de parcelamentos diferentes, tá? E que também não tem nada a ver com a subdivisão do lote. A subdivisão do lote é algo que acontece depois que está loteado ou depois que já foi desmembrado. Tranquilo? Então, tenham esses conceitos aí bem claros na cabeça de vocês, tá? Então, o que seria parcelar o solo? Quando a gente tem
um terreno muito grande, como uma pessoa, ela tem lá uma fazenda que está bem na beira da cidade, já está, né, chegando ali na cidade, e ela vai querer parcelar aquela fazenda. Então, esse grande terreno ali, que é a fazenda, né, ou uma chácara, um sítio, né, então ele acaba geralmente estando, né, numa área rural, mas pode acontecer dele já estar dentro da cidade também. Aquilo é chamado de gleba, tá? Então, esse grande terreno que não tem as dimensões de um lote, ele é chamado de gleba, tá? Então, quando a gente vai fazer um parcelamento do solo, é porque a gente vai parcelar esta gleba, para que ela passe a ter terrenos, né, que daí serão chamados de lotes, que terão as infraestruturas básicas e terão a dimensão correta de um lote urbano. Beleza? Qualquer coisa, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, podem me interromper pelo microfone, tá? Aí, então, esse parcelamento do solo, quando acontecer, né, através de um loteamento, o que isso quer dizer? Que eu tenho aquela grande gleba, aquele terreno bem grandão, e aí eu vou subdividir ele em lotes que vão ser destinados a edificações. E nessa abertura de lotes, eu vou abrir novas vias de circulação. Eu vou abrir novas ruas, né? Então, são novos logradouros públicos que vão ser prolongamentos de ruas já existentes. Pode acontecer alguma modificação da via existente ou até uma ampliação da via existente, tá? Então, eu preciso que tenha a abertura de novas vias para que seja considerado um loteamento. Então, vejam aí nessa imagem, ó, a gente tem aqui, ó, uma via que já está passando por essa grande gleba. Então, esse terreno aqui, ele está fora dos parâmetros urbanos, tá? Ele é muito grande. Aí, o dono dessa área aqui, ele resolveu que ele ia fazer um parcelamento. E aí, ele dividiu esse grande terreno em vários lotes e ele abriu essa via aqui, ó, que é uma via local, tá vendo? Com um cul-de-sac lá no final. Então, o fato dele ter aberto uma via caracteriza esse parcelamento como loteamento, tá? Agora, o desmembramento também é um parcelamento do solo. Eu também estou subdividindo uma gleba em lotes que também têm o destino da edificação, porém, no desmembramento, eu não tenho abertura de vias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o sistema viário já existente e só vou dividir essa grande gleba em lotes, tá? Então, a gente não pode abrir nenhuma via nova, nenhum logradouro público, não pode prolongar, modificar ou ampliar as ruas já existentes. Então, eu não mexo no sistema viário. Tranquilo? Então, parcelamento do solo, vou subdividir uma grande gleba em lotes pequenos, com a dimensão do lote urbano. Se eu for abrir novas vias, né, mexer no sistema viário, é um loteamento. Se eu vou aproveitar o sistema viário existente, não vou criar nenhuma nova rua, nenhuma nova via, eu vou chamar de desmembramento, tá? E, mais uma vez, esse desmembramento não é uma subdivisão de lote, tá? Então, a gente tá com uma gleba grandona dividida em lote. Depois que o lote já está dividido, aí pode acontecer de ser feita uma subdivisão, tá? Mas aí já foi aprovado na prefeitura o loteamento ou o desmembramento, e aí pode acontecer a subdivisão do lote em 2 lotes. Tranquilo? Professora, tem um tamanho máximo para ser considerado lote e se tornar gleba? Tem sim. A gente vai ver depois no finalzinho. Cada município vai delimitar os lotes mínimos e máximos. Tá? Quando não tem uma delimitação pelo município, então não tem esse tamanho máximo? Não tem só o mínimo aqui na lei federal. Do Estatuto da Cidade.
Daí tem que... Entendi. Mas todos os municípios, acredito que todos coloquem o máximo também. Tá? Então, vamos lá, gente. O que é considerado um lote? Então, o lote, ele é um terreno que tem infraestrutura básica e a dimensão desse terreno tem que atender aos índices urbanísticos, que vai ser definido lá no plano diretor, né? E daí a gente tem o zoneamento, né? A lei do município para a zona que esse lote pertence. Então, isso é definido nessas leis, né? A lei de zoneamento, depois até vou mostrar ali um pedacinho da lei para vocês, de Maringá, né? A gente tem lá o tamanho mínimo do lote que a gente tem que atender. O que seria, então, essa infraestrutura básica que o lote precisa ter? Ele tem que ter escoamento das águas pluviais, né? Então, escoamento da água da chuva. A gente tem que ter lá os bueiros, né? Toda a passagem da água da chuva. Tem que ter iluminação pública. Tem que ter esgoto. Se não for possível ter esgoto, né? Acontece às vezes em algumas áreas da cidade, por conta da altitude que aquele lote está em relação a onde a gente tem, né, o tratamento de esgoto, às vezes acontece de não dar para fazer rede de esgoto, mas aí são exceções que vão ser analisadas certinho, tá? Mas se possível, vai ter o sistema de esgoto. Abastecimento de água potável, energia elétrica, tanto pública quanto domiciliar, e as vias de circulação, tá? Então, é obrigatório que qualquer loteamento ou desmembramento que for aprovado na prefeitura, né? Porque a gente sabe que acontece muito, né, desses loteamentos ou desmembramentos às vezes serem feitos de maneira clandestina e daí acaba não tendo toda essa infraestrutura, né? Mas se ele for feito de maneira correta, tem que ter esses 6 pontos que estão aqui. Aqui tem 2 asteriscos, né? Na parte de iluminação pública e energia elétrica pública. Não é obrigatório esses 2 nas zonas habitacionais de interesse social, tá? Isso na lei federal, mas pode ser que o município, se o município não concordar com isso, o município pode exigir também, tá? Então, a gente tem isso, né? A lei federal é o mínimo. Então, se o município achar interessante, ele pode colocar coisas a mais, colocar exigências a mais. Tranquilo, né? Então, o lote tem que ter infraestrutura básica e a dimensão que atenda aos índices urbanísticos. Então, esse parcelamento do solo, ele só pode acontecer em algumas áreas. Por quê? A gente tem que lembrar lá, por exemplo, Maringá. O município de Maringá, ele compreende a zona urbana e compreende toda a zona rural também, né? Então, quando é feito o plano diretor e que daí é feito o zoneamento da cidade, né? É definida a zona urbana, né? A área, né, que é a cidade. É definida a área de expansão urbana, porque daí a gente define lá aonde a gente quer que a cidade cresça, né? Então, a gente define áreas onde pode fazer a expansão urbana para que a gente tenha um crescimento organizado dessa cidade, né? Muitas vezes tem cidades que a gente tem lá o centro e ela se desenvolve muito mais para um lado do que para o outro. E aí a gente precisa forçar o crescimento de um lado. Então, daí a gente faz a zona de expansão, né, nessa região que a gente quer que cresça e não faz zona de expansão do outro lado. Tá? Então, é uma estratégia que é feita no plano diretor do município. Ou também podem ser criadas zonas de urbanização específicas. Então, esses parcelamentos só podem acontecer nessas regiões. A ideia também é que a gente não tenha aquela situação em que eu fico com um grande vazio urbano, né? Então, eu tenho uma área urbana, daí eu fico com uma gleba gigante e depois eu tenho uma outra área ali loteada ou desmembrada. Acontece muito, gente, parcelamento do solo
como eu falei agora há pouco, que não é aprovado na prefeitura. E aí, geralmente, eles são meio perdidos, assim, em relação ao núcleo da cidade, tá? Mas a ideia é essa organização, tá? Que a gente, o arquiteto, junto com os outros profissionais, que vão definir lá no plano diretor para onde a gente quer que a cidade cresça. E só vai ser permitido o parcelamento do solo nessas áreas que são definidas daí nessas leis, beleza? E é complicado, porque quando a gente tem, muitas vezes, o parcelamento do solo numa região que não poderia, né? Ou até mesmo se ele é feito de maneira ilegal, muitas vezes as pessoas elas acabam comprando o lote. Muitas pessoas até fazem isso na inocência ali, de achar que tá tudo certo, né? E não tá. E aí algumas pessoas acabam construindo, e daí com essas casas já construídas, as pessoas vão tentar regularizar, e isso acaba forçando a aprovação desses loteamentos ou desmembramentos. Mas o correto é que a gente aprove na prefeitura, depois eu vou falar um pouquinho disso, igual a gente aprova o projeto, né, de uma casa, de qualquer tipo de edificação, a gente também tem que aprovar o parcelamento do solo. Então, nessa lei federal, coloca lá alguns locais onde não é permitido o parcelamento do solo. Então, não é permitido que se faça parcelamento em terrenos que são alagadiços, que são sujeitos a inundações, a não ser que se tome as providências para assegurar o escoamento das águas, tá? Então, esse tipo de terreno pode trazer, né, diversos problemas urbanos, então não pode lotear, a não ser que esse problema seja resolvido. Também não pode lotear terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que esses terrenos sejam previamente saneados, tá? Então, também tem, né, esse não pode, né, a não ser que o problema seja resolvido também. Também não pode lotear se o terreno ele tem uma declividade igual ou superior a 30%, né? Porque daí a gente tem uma inclinação muito grande, fica complicado até mesmo, né, para a questão da circulação das pessoas, para uma questão de fazer, né, as calçadas, o desnível que isso vai causar nos lotes, né? A não ser que tenha alguma exigência das autoridades para fazer esse loteamento, tá? Senão, não pode acima de 30%. Vocês vão ver que em Maringá, por exemplo, a exigência é de, acho que 15%. Então, assim, o município, ele tem isso daqui como um mínimo, né? Mas ele pode fazer diferente se ele achar interessante. Terrenos que tenha condições geológicas onde não se aconselha edificação, né? Talvez por algum, né, tipo de solo que tem ali, né? Algo que tenha por baixo do solo. E também a gente não pode fazer parcelamento do solo nas áreas de preservação ecológica ou áreas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis ou até que aconteça sua correção, tá? Então, isso que está aqui na lei federal, todos os municípios têm que respeitar. O que eles podem fazer é fazer exigências a mais do que está aqui na lei federal. E os loteamentos, eles têm que atender a alguns requisitos também. Primeiro, né, a questão das áreas que são destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, e também áreas de espaços livres de uso público. Todas essas áreas elas têm que ser proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada na lei municipal para a zona em que aquele loteamento vai ser feito, tá? Então, o que seria isso?
Tipo, vamos supor que a pessoa vai lotear lá um bairro, né? E esse bairro vai estar dentro de uma zona. Se essa zona for uma zona residencial que permite apenas lá construir 3 pavimentos, né? Apenas residências unifamiliares, a gente vai ter uma densidade muito baixa. Então, a gente precisa de áreas de circulação, né, de vias menores, a gente vai precisar de menos equipamentos comunitários e de menos espaços livres de uso público. Os equipamentos urbanos e comunitários, né, seriam os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer, similares. Então, para onde vai implantar escola, onde vai implantar um postinho de saúde, algo assim. Então, sempre vai ter essa proporção com a densidade da ocupação. Agora, se é um bairro que vai ser bem adensado, então onde pode construir lá 16 pavimentos, por exemplo, né, de residência, a gente vai ter muito mais pessoas circulando naquele bairro, e aí então o sistema de circulação, as vias, elas precisam conseguir escoar todos os veículos que a gente vai ter ali, vai ter necessidade de mais equipamentos urbanos e comunitários, de mais espaços livres. Então, essas áreas elas vão ter proporção com a quantidade de pessoas que a gente vai ter lá por metro quadrado, tá? A estimativa, né, que a gente tem para isso. A gente não sabe, né, o que vai ser construído, mas pelas diretrizes que a gente tem lá da zona, a gente consegue ter uma ideia, né, da ocupação máxima que a gente poderia ter ali nesse bairro. Aí a gente tem também aqui, na lei federal, que os lotes, eles têm que ter uma área mínima de 125 metros quadrados e uma frente mínima de 5 metros, salvo se for um loteamento para conjunto habitacional, aonde pode fazer um lote ainda menor do que esse. Tá? Então, imaginem lá, um terreno de 125 metros quadrados com 5 de frente é um terreno que é uma tripa, né? Então, ele vai ter lá 5 metros de frente por 25 metros de comprimento. Se a gente quiser deixar um recuo lateral de 1,5 metro, sobra 3,5 metros para construir. Então, é um terreno bem pequenininho, né? Que a gente encontra em algumas cidades. Porém, gente, isso daqui é o mínimo. Em Maringá, por exemplo, vocês não vão encontrar, acho que não tem nenhum terreno em nenhuma área. Depois a gente vai dar uma olhadinha na lei de Maringá, mas eu acredito que não tenha nenhum terreno em nenhuma área que tenha esse lote mínimo de 125 metros quadrados, porque é muito pequenininho, tá? Então, em Maringá, a gente tem um padrão de lotes maiores, né? Então, depois a gente vai ver ali em algumas áreas, né, como que tem que ser esse loteamento. Mas é o mínimo, então, se algum município quiser aprovar dessa forma, pode. E no caso de conjunto habitacional de interesse social, eles podem aprovar ainda menor do que isso. Também a gente tem a questão que ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de 15 metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica. Então, águas correntes seriam os rios, águas dormentes seriam os lagos, né? E as faixas de domínio ali, né? Onde tem rodovia, onde tem ferrovia. Então, no mínimo, tem que ter 15 metros para cada lado para começar o parcelamento do solo. Mas tem município que exige uma área maior, de 30 metros, por exemplo. Então, aqui, mais uma vez, né? 15 metros é o mínimo e cada município pode exigir uma área maior do que essa. Outro requisito do parcelamento do solo
é que as vias, no caso do loteamento, né, que daí a gente tem abertura de vias, elas têm que articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e tem que harmonizar-se com a topografia local. Pessoal, então, se vocês pararem para analisar o mapa de Maringá, provavelmente vocês já fizeram essa análise, né, lá em urbanismo, a gente tem regiões de Maringá em que a gente tem lá um traçado mais curvilíneo, né? Por quê? Ele está se adaptando à topografia do local, que é uma área que vai ser ali um morrinho, né? Então, a gente tem ali as vias se adaptando a essa situação. Eu também preciso ter essa articulação com as vias existentes, né? Então, todas as vias que chegam até até a minha gleba, eu vou precisar continuar essas vias, né? E depois a gente vai ver, né, que Maringá, por exemplo, já tem a sua lei do sistema viário. Então, lá já está marcadinho as ruas que precisam continuar, né? Aonde que vão atravessar essas ruas. Então, depois eu vou mostrar para vocês que são as ruas projetadas. A legislação municipal ela vai definir daí para cada zona os índices urbanísticos para parcelamento do solo, para ocupação do solo, e daí vão incluir as áreas mínimas e máximas dos lotes. Tá? Então, isso o município vai definir para cada zona. Também o poder público ele pode exigir no loteamento uma faixa não edificante que vai ser destinada a equipamentos urbanos. Então, uma área que vai ter lá um equipamento de abastecimento de água, de serviço de esgoto, de energia elétrica, de coleta de água pluvial, de rede telefônica, de gás canalizado. Então, o município, ali, o poder público, ele pode definir essas áreas dentro ali das zonas... Ai, agora fugiu a palavra. Da área onde a gente vai ter a expansão urbana. Tá? Então, se ele vai precisar ali de uma área, né, que não seja edificada para algum desses equipamentos, pode ser definido isso também lá no plano diretor. E aí a gente tem algumas situações, né, antes de elaborar o projeto de um loteamento. A gente tem duas situações. Alguns municípios, a gente precisa solicitar à prefeitura algumas diretrizes que a gente vai ver aqui. Em outros municípios, a gente não precisa solicitar essas diretrizes, tá? Mas eu vou explicar para vocês as duas situações. Então, se for necessário solicitar, né, essas diretrizes à prefeitura, a gente vai apresentar um requerimento antes de fazer o projeto do loteamento ou do desmembramento, e nessas diretrizes da prefeitura, eles vão dar alguns pontos em relação ao uso do solo, a traçado de lote, ao sistema viário, aos espaços livres, né, onde que eles precisam de espaços livres, aonde eles precisam que reservem áreas para equipamentos urbanos e comunitários. Então, para isso, o arquiteto que for fazer esse parcelamento do solo, ele vai ter que ir até a prefeitura, fazer o requerimento e apresentar uma planta desse imóvel, né, dessa grande gleba, contendo essas informações aqui. Então, vai ter lá as divisas da gleba, que vai ser loteada, vai ter as curvas de nível ali a uma distância adequada, que vai ser exigida pela lei ou estadual ou municipal. Nessa planta do imóvel, ele vai ter que locar alguns pontos importantes. Por exemplo, se tem cursos d'água por perto, se tem bosques, se já tem alguma construção. Vamos supor que era lá uma fazenda na área rural, e aí tinha lá, por exemplo, uma igrejinha que ficava nessa grande gleba. Então, é uma edificação que ela não vai ser destruída, né? Ela vai ser mantida ali na gleba. Então, precisa indicar
se tiver alguma edificação a ser mantida ali, ou, né, até mesmo que possa ser destruída. Vai indicar nessa planta também todo o arruamento contíguo ao perímetro da gleba, aonde tem, né, as vias, aonde tem áreas livres ao redor da gleba, onde tem equipamentos urbanos e comunitários, e as distâncias, né, da área a ser loteada. Então, por exemplo, eu tenho lá minha gleba, daí eu vou marcando em volta dela. Onde que eu tenho uma praça, aonde eu tenho escolas, aonde eu tenho postinho de saúde, para daí depois a prefeitura definir o que ela precisa dentro da minha gleba. Também vou colocar lá qual é o uso predominante, né, onde está meu loteamento, quais são as características, dimensões e localização das zonas ao redor do meu loteamento. E aí, com essas informações que o arquiteto vai passar para a prefeitura vai indicar nessa mesma planta as diretrizes, né, para ser feito o loteamento. Então, das ruas que estão ao redor do loteamento, eles vão indicar lá, né, as ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município e que devem ser respeitadas no loteamento, tá? Que vão ali ser, né, continuar dentro desse loteamento. Eles vão dar também um traçado básico do sistema viário principal para esse loteamento. Vão colocar mais ou menos aonde eles querem que tenham terrenos destinados a equipamentos urbanos e comunitários e também as áreas livres de uso público. Também vão definir faixas sanitárias do terreno para escoamento das águas pluviais. Se tiver faixas não edificáveis, também vai colocar lá, né? Então, se for perto de um rio, se for perto de uma rodovia, de uma ferrovia ou de um lago, algo assim, vai ter as faixas não edificáveis. Vai definir a zona ou as zonas de uso predominante da área e quais são os usos compatíveis, beleza? Então, o município vai definir essas diretrizes e essas diretrizes vão vigorar por um prazo de até 4 anos, que é o prazo que tem para que esse loteamento seja feito. Os municípios que têm menos de 50 mil habitantes e os municípios cujos planos diretores já tiverem as diretrizes de urbanização para aquela zona, aí você não precisa passar por essa etapa toda que eu mostrei aqui, tá? Então, vai depender da situação do município. Aí não precisa ter essa fase de fixação de diretrizes. Então, cidades pequenas, né? E cidades que já têm isso definido no seu plano diretor. E aí, depois, né, que ou você já pediu as diretrizes, ou se não for necessário pedir as diretrizes, será apresentado à prefeitura o projeto de parcelamento do solo, com todos os desenhos, memoriais descritivos, cronograma de execução. E esse cronograma de execução, ele tem que ter uma duração máxima de 4 anos, tá? Que foi, né, o que eu falei ali, que as diretrizes valem, né, por 4 anos. A certidão atualizada da matrícula e a certidão negativa dos tributos municipais. Então, isso daqui é o básico que o município deve exigir para fazer a aprovação do parcelamento do solo. Mas eles podem exigir mais coisas, né, em cada município. E aí, tanto o projeto de loteamento quanto os projetos de desmembramento precisam ser aprovados pela Prefeitura Municipal. Agora vamos a alguns exemplos da lei da Prefeitura de Maringá. Então, na Prefeitura de Maringá, a lei que a gente tem de parcelamento do solo é a Lei 889. Então, vou mostrar aqui para vocês, para quem não sabe, né, onde a gente encontra as leis, né? Então, se vocês entrarem aqui no site da Prefeitura, eu esqueci de deixar o da Prefeitura aberto.
Então, no site da Prefeitura de Maringá, não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas só para reforçar, né? Aqui em Portal de Serviços, né, que é essa página, aqui, aqui na parte do Agiliza Obras, tem toda a legislação relacionada a essa parte de construção, relacionada à arquitetura e engenharia, tá? Então, aqui, se vocês clicarem aqui em legislação, vai abrir essa página aqui. Então, aqui tem o Código de Obras, né? Tem a lei do Agiliza Obras, de ocupação do solo. E aí aqui tem a lei de diretriz viária e a lei de parcelamento do solo urbano. Daí depois tem plano diretor e outras leis aqui importantes para as construções. Então, eu deixei aberto aqui, ó. Eu deixei aberto aqui a lei do sistema viário, que eu já vou falar dela, e a lei do parcelamento do solo, tá? Então, essa lei aqui, 889, ela substituiu a lei 334 de 99, que era, né, a anterior, e ela traz tudo sobre a parte de parcelamento do solo no município de Maringá. Então, aqui no slide eu coloquei alguns exemplos para vocês, né, de mudanças que a gente tem em relação à lei federal. Então, por exemplo, né, lá na lei federal tem lá uma parte onde está escrito que nenhum parcelamento do solo poderá ser permitido em algumas situações. Então, por exemplo, terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas. Então, vejam que esse texto aqui, né, do ponto 1, do ponto 2 também, são iguaizinhos à lei federal. Porém, aqui no terceiro, a gente tem lá, ó, terrenos com declividade igual ou superior a 15%. E na lei federal é 30%. Então, vejam que o município ele pode fazer as alterações que ele achar necessário, que estiverem relacionadas às características, né, desse município. Então, lá vocês encontram algumas mudanças em relação à lei federal. A gente viu também na lei federal que a testada mínima é de 5 metros e o lote mínimo de 125 metros quadrados. Em Maringá, ó, por exemplo, o lote padrão residencial e comercial no município de Maringá é definido pelas seguintes dimensões e áreas. Desculpa, gente. Então, se esse lote estiver no meio da quadra, a testada tem que ser de no mínimo 12 metros e a área mínima de 400 metros quadrados. E se for na esquina, testada mínima de 15 metros e área mínima de 475 metros quadrados. Então, vejam, né, a diferença da lei federal para a lei municipal, né? Maringá tem um padrão de lote muito diferente do que a gente viu ali no lote mínimo, né, da lei federal. Aqui também, por exemplo, né, nas zonas especiais de interesse social, que a gente poderia ter lotes menores do que aqueles que a gente viu ali na lei federal, em Maringá, a testada e a largura média mínima são de 10 metros e a área mínima de 200 metros quadrados. E se for na esquina, daí no mínimo 13 metros e área mínima de 260 metros quadrados. Então, assim, diminuiu praticamente ali pela metade a área, né? Era 400, foi para 200, mas mesmo assim são lotes grandes, né? Em comparação com o lote que a gente viu ali na lei federal. E vocês encontram lá na lei, né, na lei de desocupação do solo, tem lá, né, a zona, e aí tem lá o lote e a testada. Então, aqui, por exemplo, na zona central de Maringá,
O lote mínimo no meio de quadra tem 13 metros de testada e 520 metros quadrados de área. E na esquina, o lote mínimo tem 15 metros de testada e 600 metros quadrados, tá? Então, aqui só tá, né, mais uma vez, a definição ali do que é lote ou data e de testada. Então, lote ou data é o terreno oriundo do parcelamento do solo, com acesso ao logradouro público, dotado de infraestrutura, cujas dimensões e área atendam aos parâmetros urbanísticos definidos em lei municipal para a zona em que se localiza. E a testada é a frente do lote, definida pela distância entre suas divisas laterais, medida no alinhamento predial. Beleza? Então, vocês encontram essas informações nas legislações de Maringá. Então, aqui, na Lei 889, tem todos os parâmetros para ser feito um loteamento na cidade de Maringá. Então, deixa eu só mostrar aqui mais algumas coisinhas para vocês. Ó. Aqui tem toda a parte do glossário, né? O que é cada uma das definições. E aqui, né, dos parcelamentos do solo para fins urbanos. Deixa eu só achar aqui que eu ia mostrar. Aqui, ó. Então, a gente viu ali, né, o lote padrão residencial e comercial, mostrei para vocês. O lote padrão industrial, ó, já é um pouquinho diferente. O lote padrão industrial, ele vai ter a testada mínima de 20 metros no meio de quadra, com 1.000 metros quadrados, e 30 metros na esquina, com 1.500 metros quadrados, tá? Aí o das EIS eu já mostrei para vocês. Loteamento fechado, né? A gente tem também a definição aqui. Então, 16 metros de frente por 400 metros quadrados e na esquina, 19 metros de frente por 475 metros quadrados. Loteamentos fechados que fiquem na zona rural, tem aqui também, tá? Então, tá tudo definidinho nessa lei como deve ser feito, né? Onde é permitida ocupação bifamiliar, então pode ter 2 residências de frente para o logradouro, geminadas ou não. Então tem que, né, se for meio de quadra, vai ter que ser um lote de testada de 16 com área de 400, e se for de esquina, testada de 19 com área de 475. Tá? Então tem todos os parâmetros necessários aqui para fazer um parcelamento do solo nessa legislação. Tem também aqui a largura das vias, tá? Avenidas, ruas, eixos de comércio e serviço, Avenida das Torres, tá? Então, tá tudo aqui que uma pessoa precisa para fazer esse projeto. E aqui, queria mostrar para vocês também a Lei 886, que é a Lei de Maringá, sobre o sistema viário básico, né? Então, aqui vocês vão encontrar vários mapinhas. Esses mapinhas, ó, tá vendo que eles estão divididos aqui, ó, tá o município de Maringá todo, e eles estão divididos por pranchas, tá? Então, a gente pode olhar aqui onde que a gente quer localizar, né, a área que a gente quer lotear, e daí a gente vai lá na pranchinha, tá? Então, essas linhas aqui, ó, que são traço ponto, tá vendo? Elas definem aonde precisa, né, passar as vias. Então, tem alguns lugares que... Peraí que tá carregando. Que acaba ficando mais livre, assim, digamos, o loteamento. Agora, tem outros, ó, tá vendo essa área aqui? Já tá super definido como tem que ser o sistema viário, tá vendo? Vamos aqui em outro, ó. Esse já não tá tanto,
Tá vendo? Tem só algumas vias principais. Quanto mais perto da cidade, mais definido fica as ruas que precisam ter continuidade e a gente tem que respeitar. Aqui, ó, tá vendo? Já várias vias. Aqui tem algumas vias mais principais, né? E o loteamento fica um pouco mais aberto. Aqui também, ó. Agora vejam aqui, ó, tem algumas áreas, tá vendo? Que já tá bem definidinho como que tem que ser o sistema viário. Olha só, essa parte aqui, ó, que já tá bem perto de uma área solidificada, já tem, né, todas as vias que vão precisando se articular. Olha aqui, ó, essa área aqui, como ela já está totalmente definida como vai ser o loteamento dela, e nas áreas já mais afastadas né, dessa região que já foi urbanizada, a gente já tem, né, deixa um pouco mais livre ali. Beleza, gente? Então, só para, né, vocês terem conhecimento dessas leis aí do município de Maringá. Que é a nossa referência, né? Mas aí cada município tem, né, as suas leis. Então, aqui no Paraná, acredito que todos os municípios tenham os seus planos diretores, e com isso a gente já tem diversas diretrizes para esse parcelamento do solo. Pode ser que alguns municípios não tenham essas diretrizes, né, definidinhas, mas aí a gente tem aquelas situações que a gente viu ali nos slides, né? Que em alguns casos a gente precisa solicitar que a prefeitura nos mostre essas diretrizes. Beleza? Alguma dúvida? Vocês estão aí, gente? Então, né? Opa!